10h05, conforme anunciado, a Band News FM dá continuidade nesta segunda-feira às entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente já está recebendo aqui nos nossos estúdios, convido você a assistir a nossa entrevista com imagens, portanto, lá no YouTube, na página Band Minas. Paulo Brant, pré-candidato do PSB, ele que é ex-vice-governador de Minas Gerais, entre outras tantas funções. Como vai, governador? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da Band News. Deixa eu só pedir para o senhor puxar o microfone. Puxar o microfone. Pode chegar perto mesmo. Tá. Bom, a nossa entrevista vai ter um tempo de 20 minutos, assim como com todos os pré-candidatos, e esse tempo começa a ser contado agora às 10h06. Brant, se eu pudesse chamá-lo assim, uma primeira pergunta que a gente está fazendo a todos é o porquê de o senhor estar se colocando como pré-candidato à prefeitura da capital? Lucas, eu acho que essa é uma pergunta essencial, talvez a mais essencial de todas, porque ela define, digamos assim, a filosofia que está por detrás das candidaturas. Eu vou homologar um pouquinho para caracterizar bem como que eu vejo essa eleição. Eu nunca fui, a minha vida profissional sempre se deu longe da vida partidária. Eu só entrei na vida partidária há 4, 5 anos atrás, por um acaso. E não é o caso de relatar aqui, quando eu entrei na chapa do governador Romeu Zema e a gente ganhou a eleição. Mas até então, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou em várias áreas, na área da universidade, na área da pesquisa científica, na área empresarial, na área de governo, na área de bancos. E por acaso eu acabei entrando na política. Mas até pela formação da minha família, eu sempre me interessei pela política enquanto cidadão, né? Sempre dentro da minha família, esses valores, né? O culto à democracia, à liberdade, à ciência, sempre foram muito fortes em todos nós. E eu acabei entrando nessa vida política, muito por acaso mesmo, né? E o que acontece? Eu me sinto hoje profundamente decepcionado, desapontado, triste com a vida política brasileira e com os governos de uma forma geral. Os governos de uma forma geral, e aí isso vale para todos os partidos, né? Os governos estão desorientados e sem ação. Se a gente olhar, o governo federal, a despeito da liderança do Lula, uma dificuldade enorme de fazer qualquer coisa transformadora. O governo Zema, nenhuma das grandes estratégias que ele levantou lá no início, ele conseguiu implementar. E aqui em Belo Horizonte é mais grave ainda. A relação da Câmara com o prefeito é quase zero. Por que isso, né? Qual a minha avaliação? 2 motivos. Os governos perderam a capacidade de fazer política e de buscar convergências com os parlamentos e com a sociedade. Sem isso não adianta. Você pode ter a melhor proposta do mundo que você não consegue implementar. Então, primeiro ponto, há que se voltar a fazer política no sentido de buscar convergências, nutrir as convergências a despeito das diferenças, né? Em segundo lugar, há uma pobreza na gestão. E muitas vezes as pessoas falam, não, nós precisamos de melhorar a gestão, mas melhorar a gestão não é no sentido que as pessoas às vezes utilizam, de olhar apenas para reduzir custo, cortar gasto de pessoal, não é isso. É de voltar a fazer com que a gestão pública incorpore uma visão estratégica de longo prazo. A gente olha Belo Horizonte, por exemplo, se a gente pega qualquer área de Belo Horizonte, a área da mobilidade, é uma área gravíssima, né? Terrível. Se a gente não tiver uma abordagem mais estratégica e mais de longo prazo, a gente fica correndo atrás dos problemas. Alguém sugere, não, nós temos que fazer ciclovia aqui, não, nós temos que fazer um VLT aqui, quer dizer, não há um estudo orgânico que olhe a cidade dentro de uma visão de médio e longo prazo para poder definir projetos que de fato vão atacar o problema. Então, eu acho que, em síntese, né, é um desapontamento, os governos estão completamente atordoados, isso é grave, porque apesar de eu ser uma pessoa que acha que a sociedade que comanda as coisas na nossa vida, há necessidade de governo, é importante ter governo, mas governo que tenha assertividade, que tenha capacidade de definir projetos e criar rumos para a sociedade. Isso a gente não tem. Então, eu como cidadão me sinto impelido a tentar contribuir para que essa coisa mude um pouco.
Bom, vamos trazer aqui a pergunta do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. A gente está falando num contexto aqui ainda de pré-candidatura, porque é o que a legislação eleitoral determina, inclusive a pergunta do Orion vai nesse sentido. Vamos ouvi-lo. Bom dia a todos, bom dia Paulo. Entramos em um processo de decantação e afunilamento das pré-candidaturas. A sua e o seu partido não parecem estar competitivos nesta disputa, pelo menos até o momento. Como viabilizar a candidatura de modo que ela possa ser ouvida e ter visibilidade num contexto de cerca de 10 candidatos e de polarização? Como despertar o eleitorado? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Porque, na verdade, eu não sou uma celebridade, nunca fui um operador de mídias sociais e nunca participei de uma eleição diretamente, fui apenas candidato a vice. Esse é o grande desafio. Mas eu acho que a eleição em Belo Horizonte, a despeito dessas pesquisas quantitativas, ela está completamente aberta. Se a gente olhar as pesquisas que têm sido feitas, na pesquisa espontânea, quase 90% das pessoas não sabem quem votar. Há um fato que muitas vezes as pessoas, quando vão analisar pesquisa, não levam em conta. É que para a população, a eleição não começou. Para 90% ou mais da população, não há eleição ainda. A eleição não está colocada no radar das pessoas. É claro que as coisas mudam, né? Eu participei de uma campanha, no caso junto com o Zema, onde em agosto, quando nós fomos fazer a nossa convenção partidária em Araxá, que é a terra do governador, nós tínhamos menos de 1% dos votos e a nossa convenção tinha menos de 100 pessoas. Então, não é que isso sempre ocorre, mas a eleição, né? E aqui eu estava comentando com vocês o bordão da Band, que era em 20 minutos tudo pode mudar. Em 1 segundo tudo pode mudar. A eleição está completamente aberta. E essas projeções com base em dados levam em conta, obviamente, a popularidade das pessoas. Pessoas que têm acesso a programa de televisão, que têm mandatos, que são grandes operadores de mídia. É evidente que elas têm esse conhecimento inicial, né? Não acho que é trivial reverter isso, mas a nossa obrigação é caminhar para que essa eleição seja uma eleição, digamos assim, multicolorida, que mostre as diversas faces, para que a população possa escolher. Chega dessa coisa de ficar afunilando, escolher A ou B, B ou A. Isso é que está matando a política no Brasil. Pré-candidato, né? Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSB, Paulo Brandt, passou pelo Partido Novo, PSDB, agora pré-candidato pelo PSB, um grande crítico aqui, né? Dessa questão da polarização, mas trazendo aqui a situação para Belo Horizonte, né? Aquele morador aqui de BH, qual é a maior crítica que o senhor faz neste momento à gestão de Belo Horizonte? O que está muito crítico que o senhor pode priorizar ali, caso eleito? Acho que as minhas além críticas... da mobilidade, né? As minhas críticas têm a ver com aqueles 2 pontos que eu coloquei. Primeiro, o prefeito não se assume como uma liderança política. O prefeito não é um gestor, não é um operador, ele é uma liderança política. E, infelizmente, os prefeitos de Belo Horizonte não têm exercido esse papel, que é fundamental. Vou dar só um exemplo. A questão da região metropolitana de Belo Horizonte. Grande parte dos problemas de Belo Horizonte são metropolitanos. Questão da mobilidade. Ninguém vai resolver o problema da mobilidade, por exemplo, na região do Belvedere e bairros vizinhos, sem uma articulação política com a prefeitura de Nova Lima. Então, o prefeito de Belo Horizonte, ele é um líder político, ele não é um administrador. A cadeira de prefeito é muito maior do que as pessoas têm entendido. Primeiro ponto. O segundo, é uma visão imediatista dos problemas. Visão imediatista. E aí, grande parte dessa culpa deve-se a um instituto que eu sou radicalmente contra, que é o Instituto da Reeleição. A reeleição, com o Instituto da Reeleição, o candidato ganha a eleição, ele já está pensando em quê? Nos votos que ele vai ter no final. Então, tudo aquilo que tem resultados menos imediatos é absolutamente descartado. E os problemas da mobilidade, por exemplo, de Belo Horizonte, só vão ser equacionados se a gente fizer um plano diretor de médio e longo prazo para definir quais são as áreas que a gente deve trabalhar. Não é o achismo, eu vou fazer isso, vou fazer... Os prefeitos estão correndo atrás dos problemas, ao invés de
fazer um diagnóstico profundo, científico, ouvindo a população e ouvindo os especialistas, para traçar uma trajetória de longo prazo. E aí a reeleição é terrível, porque os prefeitos, eles têm muito mais amor ao voto e aos índices de popularidade do que a cidade e a população. Brant, só para registrar, faltando 11 minutos para a nossa entrevista, falando em planejamento, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que passa por Defesa Civil. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Lucas. Ô, Lucas, vamos aproveitar aí, né? Vamos perguntar pro candidato à prefeitura aí. E essa pergunta vale para todos que estão escutando a Band. Como que a gente vai tratar essas questões climáticas aqui da nossa cidade, do nosso estado, né? Falando aqui de Belo Horizonte. Porque parece que as obras não estão surtindo tanto efeito quanto deveria. Como que a gente vai investir a grana? Já tem uma grana separada para isso? Para comprar aparelhos mais modernos? Que igual no Rio Grande do Sul, não, a previsão falhou, vamos dizer assim, né? Então, como que vai fazer em Belo Horizonte? E eu emendo isso, a pergunta do Leandro, já agradecendo ele, perguntando sobre mineração em Serra do Curral também, Brant. Tá. Bom, essa questão do meio ambiente, infelizmente, ela tem sido desdenhada pelas políticas públicas. E aí tem duas esferas de atuação no campo da prefeitura. Em primeiro lugar, dada a situação atual, dada a ameaça que a gente tem, que é permanente, das enchentes em algumas áreas de Belo Horizonte, como no Vilarinho, na Tereza Cristina, etc., isso demanda algumas obras. Infelizmente, a prefeitura atual até desenvolveu alguns projetos de financiamento junto ao Banco Mundial e não conseguiu aprovar na Câmara, que é um exemplo. Ali para venda nova, né? É um exemplo da incapacidade. Quer dizer, como que um prefeito consegue governar sem a Câmara? É impossível, é impossível. Então, tem essa dimensão de intervenção estruturante para prevenir. E tem uma dimensão mais abrangente, que é uma dimensão planetária. Quer dizer, as cidades têm que começar a repensar a sua maneira de se organizar. Quer dizer, a questão ambiental é grave demais, e a questão ambiental ela tem que fazer parte da essência de qualquer política urbana em qualquer cidade, principalmente uma cidade do porte de Belo Horizonte. A questão da Serra do Curral, independentemente da questão ambiental, a Serra do Curral é um ícone, é um símbolo de Belo Horizonte. Eu acho que eu não sou contra a mineração, acho que a mineração é uma fonte de geração de riqueza e Minas Gerais tem um grande potencial, mas na Serra do Curral, não. Eu acho que a Serra do Curral é um ícone, é uma coisa sagrada do Belo Horizontino e eu, em princípio, sou radicalmente contra mineração na Serra do Curral. Só mais uma pergunta de ouvinte perguntando sobre zeladoria da cidade, falando que limpeza, capina tá muito ruim de uns tempos para cá, e de fato está. Péssima. Belo Horizonte está mal cuidada. Eu acho que aí tem várias sugestões para a gente fazer isso. Em primeiro lugar é o seguinte: a gestão da prefeitura, há alguns anos atrás, as regionais de Belo Horizonte tinham mais autonomia. Eu acho que é fundamental resgatar a autonomia das regionais, porque no que tange a zeladoria, quanto mais próximo, melhor. Eu defendo que as regionais sejam transformadas em verdadeiras subprefeituras, com autonomia financeira para poder fazer a gestão da zeladoria da sua área. Porque Belo Horizonte é grande, uma cidade que tem 330 quilômetros quadrados. Então é preciso fazer isso. Em segundo lugar, e aí tem a ver com política, no sentido amplo do termo, trazer a população para junto. A questão da limpeza, ela tem a ver com a limpeza da SLU, mas tem a ver com a sujeira que as pessoas cometem por uma falta de comprometimento. Não é culpa das pessoas. Eu frequentei muito o Japão quando eu era presidente da Cenibra. O Japão não tem varreção, não tem lixo, porque a população não joga lixo na rua. Porque a população japonesa é melhor, o japonês é melhor do que o brasileiro? Não. Porque lá você tem campanhas educativas. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte, ao invés de gastar essa fortuna fazendo propaganda daquilo que é obrigação dela fazer, ela deveria pegar esse dinheiro e fazer campanhas educativas bem feitas, inteligentes, não piegas, não moralistas, para mostrar para a população que a limpeza da cidade é uma tarefa de mão dupla. É tarefa da SLU, sim, mas é tarefa da população. E a culpa não é da população. Eu acho que o poder público, o prefeito é o líder. Ele que tem que inspirar.
Então, é uma via de duas mãos, né? Mas isso é claro, quer dizer, nós estamos com a cidade suja, toda pichada, a situação dos moradores em situação de rua absolutamente intocada, um problema complexo, mas o fato de ser complexo não significa que ela não deva ser enfrentada. Existem alternativas não imediatas, não fáceis, né? A gente vê casos aí, tipo lá em Camboriú, que o prefeito quer resolver o problema do morador de rua, expulsando as pessoas, mandando as pessoas embora. Não é assim. É um problema que tem que ser abordado dentro de uma visão orgânica, sistêmica, envolvendo Ministério Público, Poder Judiciário, Governo do Estado. Mas tem solução, sim. É um absurdo a gente caminhar para o Belo Horizonte e achar que isso é normal. Quer dizer, verdadeiros farrapos humanos, despejados no meio da rua, sem que a sociedade faça nada. São pobres coitados, são vítimas. Não são pessoas preguiçosas, não. São pessoas que estão ali por várias circunstâncias e que merecem, precisam da mão amiga da sociedade e do governo. A gente está caminhando para o finzinho, né? Mas, Brant, como é que você vê esse grande número de pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte? Eu acho que é um processo normal, é um processo normal. Quer dizer, hoje a gente tem uma fragmentação partidária que é muito ruim. Os partidos brasileiros perderam completamente a sua essência. A gente não consegue identificar, com raríssimas exceções, a linha, a visão de mundo de cada partido. Então, esse movimento é normal. E eu acho que é até saudável. Eu acho que é saudável. A gente tem que sair dessa visão maniqueísta, né? Ou eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Quer dizer, o fato de você votar no Lula ou no Bolsonaro não define, não dá atribuições para que a pessoa esteja qualificada para governar Belo Horizonte. É claro que a visão de mundo das pessoas faz sentido, ela é importante sim, mas não é isso que tem que definir o que as pessoas vão escolher. E acho que essa coisa do voto de cabresto, no fundo é um voto de cabresto, isso a população não está aceitando. Nas pesquisas que a gente tem visto, 50% das pessoas não quer saber se é Lula ou Bolsonaro, elas querem saber o que o pré-candidato ou candidato tem para dizer sobre Belo Horizonte, qual a sua história, qual a sua visão de mundo, qual a sua experiência, o que ele propõe para a cidade. Ô Brant, quando a gente pensa em mobilidade, assunto que você citou aí rapidamente em algumas respostas, eu queria entender o que o senhor pensa exatamente, porque Belo Horizonte é uma cidade que está parada, não importa o horário, né? Esse deslocamento aqui na cidade é um caos, é terrível, e quando a gente pensa no transporte público, é mais complicado ainda porque é caro, ineficiente, chega em qualquer grande avenida ali, ele para. E aí? É um problema que demanda, é claro que demanda algumas intervenções de obra. Obra não resolve tudo, mas algumas intervenções estruturantes, algumas obras são fundamentais. E há outros aspectos, né? Dentro da questão da mobilidade. No caso do transporte coletivo, nós temos uma grande chance que em 2028 vence os contratos. Então é uma chance de ouro para que o futuro prefeito, desde o primeiro momento, comece a trabalhar a solução para o transporte coletivo em Belo Horizonte sem ferir contratos. Eu sou contra ferir contratos, né? Se as empresas estão cumprindo o contrato, elas têm que continuar. Mas nós temos a chance de fazer isso. Tem outro aspecto da mobilidade que é muito pouco mencionado, que é o seguinte: Belo Horizonte está caminhando para ter 300 mil motos. E os motociclistas usam a moto, na sua maior parte, para trabalhar. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para comprar carro e o transporte público é ruim. Você tem ideia de quantos acidentes de moto com vítimas há em Belo Horizonte por ano? Centenas? Não. Milhares? 10 mil. Nossa. São 27 acidentes por dia. 27 por dia. Esse é um assunto que eu não vi ninguém falar. E é crucial. Por exemplo, São Paulo está adotando uma experiência que é chamada faixa azul, que eu já falei isso várias vezes. É uma solução baratíssima, que é uma faixa exclusiva para motos, voluntária, que reduziu dramaticamente o número de acidentes. Por que não pensar nisso? Porque a moto hoje é um instrumento que a população encontrou para se virar, para trabalhar, porque ela não tem condição de comprar um carro e manter um carro. Aí é rápida, né? A moto hoje é um problema gravíssimo, porque ela faz parte da vida da cidade. Os entregadores, os transportadores, e é um assunto que ninguém fala, quer dizer, a questão da motocicleta em Belo Horizonte é um assunto gravíssimo. São 27 acidentes com vítima de gravidades variáveis por dia.
o ano passado e esse ano, de janeiro a abril, já cresceu o número. Isso é um fato gravíssimo da mobilidade. Brant, exatamente 1 minuto para suas considerações finais. Não, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: eu sou um democrata, acho que a democracia é o único regime que a gente tem para ter uma sociedade livre. E a democracia, de certa forma, está sendo estressada, porque as pessoas já estão começando a achar que com democracia você não consegue governar. Os governos não conseguem ter maiorias. E sem maiorias republicanas, os governos não funcionam. Eu não acredito nisso. Acredito que é possível, sim, através da prática da política. A política significa o seguinte: respeitar as divergências, mas nutrir as convergências. Hoje o que a gente vê na política é você alimentar a divergência e não a convergência. No momento da eleição é natural que você focalize as divergências, mas na hora de governar, as pessoas têm que deixar de achar que elas são donas da verdade. O fato de ter ganho uma eleição, nós temos alguns partidos que os cientistas políticos chamam de partidos supremacistas. O seguinte: eu ganhei a eleição, eu que tenho que governar. Não é assim. O Partido Novo é assim. O PT, em certa forma, é assim. Isso não funciona. Partido que ganhar a eleição, em qualquer instância, vai ter que se abrir e nutrir, construir convergências para que ele possa ter projetos que transformem a vida da sociedade. 10h26, a gente recebeu aqui o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSB, o Paulo Brant. Lembrando que já na próxima semana a gente continua a nossa série de entrevistas com os ainda pré-candidatos. Vamos receber Carlos Viana aqui nos nossos estúdios. E o primeiro debate com os já candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte está marcado, você sabe, aqui na Band, com transmissão simultânea aqui da Band News FM para o dia 15 de agosto, uma quinta-feira. E a gente espera que o Brant esteja lá para a gente discutir Belo Horizonte. Brant, muito obrigado, uma boa campanha para você. Obrigado, Luciana. Prazer.